Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto antes, então, oi, eu sou Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana, então se você acha que isso é algo que você pode querer acompanhar, então por favor se inscreva e não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso resolvido de Rachel Moran, uma jovem que simplesmente desapareceu enquanto estava caminhando para casa no dia de Ano Novo. A busca por Rachel foi enorme. A polícia estava fazendo absolutamente tudo o que podia para tentar encontrá-la. Mas então, cerca de um mês após o início da busca, essa investigação de pessoa desaparecida se transformou em um inquérito de assassinato. Na verdade, eu li um livro sobre este caso durante minha pesquisa. É chamado O Assassinato de Rachel e foi escrito pela mãe de Rachel. É claro que é uma leitura muito triste, mas também é muito informativa e muito bem escrita, então se algum de vocês quiser ler este livro, deixarei o link na descrição junto com as outras fontes que usei para pesquisar este caso. Então, para o caso de hoje, vamos voltar até o ano de 2003 em Hull, que é uma cidade em East Yorkshire, na Inglaterra, e esta é Rachel Louise Moran, de 21 anos. A história dela começa no dia 17 de janeiro de 1981, que é o dia em que ela nasceu. Os pais de Rachel se chamavam Ray e Wanda Moran, e eles tiveram um total de 4 filhos. Havia 3 meninas e um menino na família Moran. Havia Carrie, que era a mais velha, então Wanda. Depois havia John e, finalmente, Rachel. Rachel era bastante mais nova que seus outros irmãos. Na verdade, quando ela nasceu, suas 2 irmãs tinham 17 e 11 anos. Embora houvesse uma diferença de idade um pouco menor entre ela e seu irmão John, que tinha 6 anos quando Wanda deu à luz Rachel, então ela era realmente como a caçula da família. Rachel, na verdade, nasceu na Irlanda, no entanto, quando ela tinha cerca de 6 meses de idade, a família de 6 pessoas se mudou para Hull, na Inglaterra, e pelo que eu posso entender. Os filhos de Moran tiveram uma boa criação. Ray e Wanda eram pais muito carinhosos e amorosos. Eles sempre foram muito protetores de seus filhos, especialmente com Rachel, apenas porque ela era a mais nova. Rachel sempre se saiu bem na escola. Ao crescer, os pais dela sempre recebiam excelentes relatórios escolares de seus professores, ela sempre teve muitos amigos e tinha uma verdadeira paixão por música e dança, particularmente ballet. Ela era realmente boa em balé. Rachel foi descrita como sendo uma pessoa caseira. Ela não era o tipo de pessoa que tinha grandes sonhos de viajar, ela apenas gostava de estar em casa. Na maior parte do tempo, estar perto de sua família a tornava muito alegre e despreocupada. Ela era apenas uma jovem mulher alegre e descontraída. Durante sua adolescência, ela foi para o Hull College, onde fez um curso de tecnologia da informação. Ela também conseguiu um emprego em um hotel em um determinado momento e, eventualmente, ela começou um novo curso no colégio, que era um curso de cabaré. Acredito eu que parece realmente legal. E foi enquanto ela estava neste curso que ela conheceu um garoto chamado Mark, que se matriculou no curso no ano seguinte a Rachel. Mark era cerca de 1 ano e meio mais novo que Rachel, mas eles se davam muito, muito bem e eventualmente começaram a namorar e foram morar juntos em um apartamento no condomínio Orchard Park em Hull, que não ficava longe da casa dos pais de Rachel. Ficava a menos de 1 milha de distância, então ela ainda os via com frequência e foi por volta dessa época que ela conseguiu um emprego como decoradora de bolos, o que ela realmente gostava. No entanto, acho que sua principal ambição, bem, seu sonho de carreira era um dia ser uma chefe. Ela realmente gostava de cozinhar e era isso que ela queria fazer com sua vida. E então, no final de 2002, ela decidiu que iria voltar para a faculdade no ano seguinte, em 2003, e iria se inscrever em um curso de gastronomia. Mas Rachel nunca teria a oportunidade de começar a tornar sua carreira dos sonhos uma realidade, porque ela desapareceu antes mesmo do curso começar, antes mesmo do novo ano de 2003 realmente começar. Apenas algumas semanas antes do novo ano, no final de 2002, Rachel e seu namorado Mark realmente compraram 2 gatinhos que eles chamaram de Speedy Tomato e Batman, o que é muito fofo.
Mas sim, eles compraram alguns gatinhos porque queriam alguns animais de estimação em casa, e a mãe de Rachel, Wanda, diz que Rachel literalmente tratava esses gatinhos como se fossem seus filhos. Ela absolutamente adorava eles e era muito dedicada a cuidar deles. Rachel realmente nunca quis deixar os gatinhos sozinhos em casa, porque eles eram bebês, então ela queria que alguém estivesse com eles e cuidasse deles o tempo todo enquanto ainda eram jovens. E assim, Rachel e Mark criaram um plano para garantir que os gatinhos fossem bem cuidados durante o período de Natal e Ano Novo. Você vê, Mark geralmente ia e ficava com sua família durante as férias de Natal. E eu não acredito que eles moravam muito perto, acho que moravam do outro lado de Hull, então ele normalmente ia e ficava com sua família no período de Natal, e Rachel ficaria com a dela. Então, o jovem casal decidiu que durante o Natal, enquanto Mark estava com sua família, Rachel cuidaria dos gatinhos sozinha, e então, na véspera de Ano Novo de 2002, Mark ficaria em casa e estaria com os gatinhos, enquanto Rachel saía com seu irmão John, e sua mãe Wanda estava tão feliz que John e Rachel estavam saindo juntos. Eu não acho que eles costumam passar muito tempo juntos. Porque, claro, ambos eram adultos agora, ambos tinham suas próprias vidas separadas e não moravam mais juntos. Então foi bom que eles iriam passar o ano novo juntos. Então, na noite de 31 de dezembro de 2002, John e sua irmã mais nova, Rachel, foram para o pub. Eles se encontraram com amigos, Rachel até fez alguns novos amigos naquela noite, tomaram algumas bebidas e cerca de 1 hora após a contagem regressiva da meia-noite para o ano novo, decidiram voltar para a casa dos pais, onde ambos iriam dormir naquela noite. Rachel e John chegaram em casa por volta da 1h20 da manhã, e John praticamente foi direto para a cama porque tinha bebido bastante naquela noite. Enquanto Rachel não tinha bebido tanto assim, ela tinha tomado algumas cervejas, mas foi só isso mesmo. Então ela ficou acordada com a mãe dela, as duas conversaram por um pouco, e então Rachel decidiu ir para a cama. Mas antes, ela ligou para o namorado Mark para desejar feliz ano novo e verificar se ele e os gatinhos estavam bem. Então ela ligou para a casa deles, mas Mark não atendeu. Então, ela decidiu ligar para o celular dele, e quando fez isso, um dos amigos de Mark atendeu e Rachel podia ouvir música e pessoas ao fundo. Parecia que Mark estava em uma festa, o que realmente estava quando ela falou com ele ao telefone. Mark disse a Rachel que depois que ela saiu para sair com o irmão, naquela noite, John, alguns amigos entraram em contato com ele e perguntaram se ele queria ir a uma festa de ano novo que estava acontecendo de última hora, e Mark concordou. No entanto, isso pareceu realmente chatear e irritar Rachel, porque, como falamos anteriormente, o plano era que Mark ficasse em casa naquela noite e cuidasse dos gatinhos, e Rachel sairia. Rachel não estava muito feliz com a ideia de deixar os gatinhos sozinhos durante a noite, e por isso ela subiu para o quarto dela, trocou de roupa, calçou seus tênis e abriu a porta da frente e gritou adeus para a mãe dela. Ela voltaria para seu apartamento para ficar com os gatinhos. No entanto, assim que Wanda ouviu Rachel gritar, ela se levantou imediatamente e correu atrás de sua filha. Wanda, é claro, não estava feliz com Rachel caminhando sozinha para casa nas primeiras horas da manhã porque estava frio e escuro, então ela implorou para Rachel não ir, mas Rachel estava bastante insistente. Wanda considerou levar Rachel para casa de carro, mas ela havia bebido algumas bebidas naquela noite, pois era ano novo, então ela não podia. Ela até pensou em pedir a este estranho, este homem que estava passando, se ele não se importaria de acompanhar Rachel de volta ao seu apartamento, mas Rachel apenas continuava dizendo que estaria bem, mãe, não é longe, e logo ficou claro para Wanda que nada, nenhum tipo de súplica a Rachel iria impedi-la de voltar para casa a pé, e então ela apenas disse, ok, mas por favor, certifique-se de me ligar quando chegar em casa, e Rachel concordou. Então Rachel partiu, ela começou a curta jornada para o seu apartamento no condomínio Orchard Park. No entanto, Wanda nunca recebeu aquela ligação de sua filha, e apesar do apartamento de Rachel estar a menos de 1 milha de distância da casa de seus pais, ela nunca chegou lá. Depois de cerca de meia hora, Wanda ainda estava esperando por aquela ligação, mas é claro que ela nunca veio, e então ela começou a tentar ligar para Rachel, mas Rachel simplesmente não atendia o telefone.
O telefone apenas tocava e tocava e ninguém atendia. Então Wanda começou a ligar para o telefone fixo de Rachel, mas novamente não houve resposta. E claro, Wanda começou a se preocupar imediatamente. Ela simplesmente não conseguia entender por que Rachel não estava atendendo o telefone e por que ela não havia entrado em contato, porque ela saberia que sua mãe estaria esperando por aquela ligação. Wanda começou a pensar que talvez, em vez de voltar direto para casa, Rachel, na verdade, tinha saído para encontrar seu namorado Mark e era por isso que ela não estava atendendo. Apesar disso, ela persistiu em ligar para Rachel na esperança de que um dia fosse atendida, mas isso não aconteceu. Todas as ligações caíram na caixa postal. Wanda continuou ligando por horas até por volta das 4:30 da manhã e a essa altura ela simplesmente decidiu ir para a cama porque ela realmente não sabia o que mais fazer. Claramente, Rachel não estava em casa porque ela não estava atendendo o telefone de casa e ela não podia simplesmente sair dirigindo à procura dela porque ela tinha tomado algumas bebidas e ela não podia fazer seu marido Ray ou seu filho John saírem para procurá-la porque eles também tinham bebido naquela noite e ela nem mesmo saberia por onde procurar. De qualquer forma, se Rachel tivesse ido encontrar Mark, ela não saberia onde os dois estariam agora e ela estava absolutamente exausta. Ela tinha ficado acordada a noite toda e, relutantemente, Wanda decidiu apenas ir para a cama e esperava ouvir de Rachel pela manhã. Wanda acordou por volta das 10 da manhã do dia seguinte e o som do seu marido, Ray, no telefone, fez com que ela pulasse da cama e corresse escada abaixo. Ela estava esperando que ele estivesse falando com Rachel, mas descobriu que ele estava falando com uma de suas outras filhas, Wanda, e isso fez Wanda entrar em pânico ainda mais. Já se passaram horas e horas e ainda não havia nenhum contato de Rachel, o que era muito fora do comum para ela. Quando Wanda contou ao resto da família sobre o que havia acontecido na noite anterior, eles também ficaram muito preocupados e todos começaram a tentar entrar em contato com Rachel para garantir que ela estava bem. Todos começaram a enviar mensagens e ligar para o celular e telefone fixo dela sem sucesso. No entanto, eventualmente alguém atendeu o telefone de casa, mas não era a Rachel. Era o namorado dela, Mark, e quando perguntaram se a Rachel estava lá, Mark pareceu confuso. Ele disse, não, ela está em casa com você, não está? Eu pensei que ela tinha passado a noite na sua casa. Mark contou à família que tinha estado na festa de Ano Novo com os amigos a noite toda e que quando voltou para o apartamento dele e da Rachel por volta das 7 da manhã, ele era o único lá e não parecia que a Rachel tinha voltado. O apartamento estava exatamente como ele o deixou. Os pertences de Rachel, que ela tinha consigo naquela noite, não estavam lá, os gatinhos não haviam sido alimentados e a cama não parecia ter sido dormida, então parecia que Rachel nunca havia voltado na noite anterior. A família Moran começou a ligar para outros parentes e amigos de Rachel para ver se algum deles tinha notícias dela, mas ninguém tinha. Então, Ray e Wanda Moran decidiram que era hora de ir à delegacia e denunciar Rachel como uma pessoa desaparecida. A polícia tomou um depoimento da família de Rachel sobre o que aconteceu na noite anterior. Eles foram ao apartamento dela apenas para verificar e a busca por Rachel Moran rapidamente começou. E apesar do fato de que Rachel tinha quase 22 anos, ela era uma adulta, este relatório foi levado muito a sério pela polícia por ser algo totalmente atípico para Rachel. Logo no início da investigação, a polícia conseguiu quase descartar completamente a teoria de que talvez Rachel tivesse decidido desaparecer, que ela decidiu fugir e começar uma nova vida em outro lugar. Após investigar mais a fundo seu passado, eles simplesmente não conseguiram identificar nenhum motivo para que ela quisesse fazer isso. Ela tinha uma vida feliz, uma boa família, um bom relacionamento, acabara de comprar 2 gatinhos e estava ansiosa para começar seu curso de gastronomia. Então, por que ela iria querer começar uma nova vida em outro lugar? Mais de 40 oficiais foram designados para este caso e, claro, como a polícia faz na maioria dos casos de pessoas desaparecidas, eles começaram sua investigação olhando mais de perto as pessoas que estavam mais próximas de Rachel, como seus amigos e família, caso eles pudessem ter algo a ver com o que aconteceu com ela. Eles entrevistaram praticamente todas as pessoas que Rachel conhecia, particularmente sua mãe Wanda.
ela foi entrevistada extensivamente porque parecia que ela era a última pessoa a ver Rachel viva na noite anterior. Então, eles realmente precisavam de tantos detalhes de Wanda quanto possível, e ela passou para os detetives sua linha do tempo dos eventos. Ela contou a eles sobre o fato de que havia implorado para Rachel não voltar para casa sozinha, mas que Rachel estava insistindo em fazer exatamente isso. E ela também contou à polícia sobre um transeunte que ela viu naquela noite. Se você se lembra de mais cedo no vídeo, quando Rachel e Wanda estavam conversando fora de casa, Wanda viu um homem passando e ela pensou em perguntar se ele poderia levar sua filha para casa, mesmo que ele fosse um estranho. Mas ela não perguntou a ele e ele apenas continuou andando na mesma direção que Rachel andaria apenas alguns minutos depois. Então, a polícia sabia que precisava tentar localizar esse transeunte, porque ele era uma testemunha em potencial. Talvez ele se lembrasse de ver algo naquela noite antes de Rachel desaparecer. Então, Wanda contou à polícia tudo o que conseguia se lembrar sobre a aparência desse homem. Ela disse que acreditava que ele era ou careca ou tinha cabelos claros e também pensou que ele estava usando uma camisa azul. Mas, claro, era no meio da noite, então estava escuro e ela não estava prestando muita atenção a este homem porque ele estava apenas passando. Então, a polícia sabia que a descrição dele pode não ter sido a mais precisa, mas de qualquer forma, eles começaram a tentar localizá-lo e, enquanto isso, continuaram questionando outras pessoas na vida de Rachel, incluindo seu namorado Mark, e acho que os detetives estavam bastante desconfiados de Mark desde o início, porque mesmo que parecesse que, no geral, eles tinham um bom relacionamento feliz, eles foram informados de que na noite em que Rachel desapareceu, ela estava bastante irritada com ele, porque ele tinha ido a uma festa e deixado os gatinhos sozinhos, e quando ela falou com ele no telefone antes de sair de casa, eles tiveram uma pequena discussão sobre isso. Então a polícia interrogou Mark e eles notaram que durante suas entrevistas ele não parecia muito chateado com a situação, o que eles acharam bastante incomum, porque obviamente sua parceira estava desaparecida. Então eles tinham suas preocupações de que talvez Mark estivesse envolvido no desaparecimento de Rachel e começaram a investigar mais o seu álibi daquela noite. Obviamente, ele alegou que estava em uma festa de ano novo com amigos e não voltou para o apartamento que dividia com Rachel até por volta das 6 ou 7 da manhã do dia seguinte e, eventualmente, quando a polícia falou com as outras pessoas que estavam nesta festa, eles conseguiram determinar que Mark estava dizendo a verdade. Todos eles puderam confirmar que ele estava lá a noite toda e a família de Rachel tinha certeza de que Mark não tinha nada a ver com isso. Eles sabiam que ele adorava absolutamente Rachel e que ele nunca teria feito nada para machucá-la. E apesar do que os detetives originalmente pensavam, ele estava genuinamente desolado pelo fato de Rachel estar desaparecida. Então Mark foi descartado como suspeito, o que, é claro, era uma coisa boa. Mas para os detetives, isso significava que eles estavam praticamente de volta ao ponto de partida com a investigação. Estava se provando muito difícil porque eles não tinham nada para seguir e nenhum rastro de Rachel. Depois de analisar os registros bancários e do celular de Rachel, eles conseguiram determinar que Rachel não havia usado nenhum dos dois, então ela não havia usado seu celular de forma alguma e seu dinheiro não havia sido tocado, o que apenas descontava ainda mais a teoria de que ela havia saído por vontade própria, que ela havia escolhido desaparecer, porque se ela tivesse, certamente ela teria precisado de dinheiro para fazer isso. Uma das coisas que os detetives fizeram no início da investigação foi decidir analisar todas as filmagens de circuito fechado de televisão de câmeras que estavam dentro de um raio de 6 milhas de onde Rachel foi vista pela última vez. Então eles estavam pedindo ao conselho para entregar as filmagens de suas câmeras, eles estavam pedindo às lojas locais que tinham circuito fechado de televisão para entregar suas filmagens e também aos proprietários de casas. Se alguém tivesse câmeras do lado de fora de suas casas, a polícia queria ver suas filmagens. Eles queriam ver se podiam localizar Rachel em alguma delas e conseguiram. Eles viram Rachel andando sozinha ao longo de estradas inteiras na noite em que ela desapareceu. Ela estava passando por um supermercado, eu acredito, e ela estava caminhando na direção de seu apartamento, então isso mostrou que ela tinha a intenção de voltar para casa naquela noite.
Ela não decidiu ir para outro lugar, ela desapareceu em algum lugar no caminho de casa. Então, a partir deste ponto, as buscas da polícia se concentraram muito nesta área e ao redor desta área, onde ela foi vista nas filmagens do circuito fechado de televisão, pois parecia ser a última filmagem dela antes de desaparecer. Eles trouxeram cães farejadores para ver se podiam pegar o cheiro de Rachel, helicópteros foram usados para vasculhar na área de cima, campos e jardins estavam sendo extensivamente pesquisados, bueiros e rios estavam sendo arrastados, a polícia estava fazendo tudo o que podia para encontrar Rachel e obter algumas respostas para sua família. Mas à medida que o tempo passava, as esperanças das pessoas de encontrar Rachel viva realmente começaram a diminuir. Haviam-se passado muitos dias desde o seu desaparecimento e sem nenhum sinal dela. Mas então, cerca de 2 semanas após o seu desaparecimento, algo foi encontrado. Então, como eu disse, como parte da investigação, os esgotos e rios locais estavam sendo vasculhados e procurados por equipes de mergulho, e durante uma busca em um dos canais locais, que ficava a cerca de 1 quilômetro do apartamento de Rachel, eles encontraram alguns pertences de Rachel na água. Eles encontraram um tênis que correspondia à descrição dos tênis que Rachel estava usando na noite em que desapareceu. E então, no dia seguinte, eles encontraram uma bolsa de mulher que havia sido colocada em um saco de lixo e depois jogada no canal. E dentro desta bolsa havia um celular, vários itens de cosméticos diferentes e um passaporte irlandês, e quando a polícia abriu este passaporte, eles perceberam que era de Rachel Moran. Esta era a bolsa de Rachel que havia sido jogada no canal e estava claro que quem quer que a tivesse jogado nunca quis que ela fosse encontrada. Por que mais eles colocariam em um saco de lixo e depois jogariam no canal? Então, após encontrar esses itens, as equipes de mergulho continuaram procurando no canal, pensando que se Rachel estivesse morta e se ela tivesse sido assassinada, talvez seu assassino também tivesse jogado seu corpo na água, assim como seus pertences. No entanto, quando o resto do canal foi pesquisado, nada foi encontrado, não havia sinal do corpo de Rachel. Após isso, a polícia decidiu filmar uma reconstituição dos últimos movimentos conhecidos de Rachel. Então, eles conseguiram uma policial feminina que se parecia com Rachel e estava vestindo roupas semelhantes. Eles a fizeram caminhar pela mesma rota que ela teria tomado na noite em que desapareceu. Essa reconstituição foi então divulgada ao público como parte de um apelo, e a polícia tinha esperança de que isso pudesse resultar em novas testemunhas apresentando informações. Talvez isso despertasse a memória das pessoas e elas se lembrassem de ver a Rachel naquela noite. E funcionou. Após a divulgação dessa reconstituição, várias pessoas se apresentaram com possíveis dicas e pistas. No entanto, o único problema com isso era o fato de que as pessoas que se apresentavam estavam se lembrando das coisas da noite de Ano Novo. E, claro, a maioria das pessoas na véspera de Ano Novo e no dia de Ano Novo estão bêbadas ou pelo menos tomaram algumas bebidas. Então, a polícia sabia que essas pessoas, fornecendo dicas e pistas, podem não ter sido as mais confiáveis porque suas memórias daquela noite podem ser um pouco imprecisas porque elas haviam consumido álcool. Então, embora tenha sido um pouco útil que essas possíveis testemunhas se apresentassem, a polícia sabia que não podia confiar totalmente em seus relatos caso estivessem bêbadas naquela noite. No entanto, essa reconstituição e esse apelo por novas informações resultaram na polícia obtendo ainda mais imagens de circuito fechado de televisão da noite em que Rachel desapareceu. Essas imagens de circuito fechado de televisão eram de uma escola próxima e mostravam uma figura que eles acreditavam ser uma mulher caminhando por uma rua que ficava a apenas 150 metros do apartamento de Rachel Moran. E quando a polícia continuou assistindo a essas imagens, eles conseguiram identificar outra pessoa caminhando não muito atrás dessa mulher, quase como se estivessem seguindo-a, mas infelizmente eles não conseguiram realmente dizer se essa segunda pessoa era um homem ou uma mulher. A qualidade dessas imagens realmente não é boa. Vou tentar incluir algumas imagens, mas obviamente era no meio da noite, então estava escuro e chuvoso, e essa área de onde vêm as imagens não era muito bem iluminada, então é realmente difícil ver as duas figuras. Mas sim, a polícia conseguiu ver duas pessoas, uma das quais acreditavam ser uma mulher caminhando na direção do apartamento de Rachel Moran.
Por isso, eles acreditavam que essa era Rachel e teorizaram que a segunda pessoa, né, a pessoa que caminhava atrás dela, provavelmente estava de alguma forma envolvida em seu desaparecimento, já que sabemos que Rachel nunca chegou em casa naquela noite e ainda assim ela estava tão perto de seu apartamento. Algo deve ter acontecido com Rachel dentro desses 150 metros entre essa câmera de CCTV e sua casa, e essa pessoa que a seguia provavelmente tinha algo a ver com isso, se ela tivesse sido sequestrada ou até mesmo assassinada. Então essa segunda figura pode ter sido o perpetrador. Agora que eles tinham esse segundo lote de filmagens de CCTV, os detetives decidiram que seu próximo passo seria procurar em todas as casas, cada lar, dentro de um raio de 1,5 milha da área de onde veio essa filmagem. Porque se a pessoa que seguia Rachel nessa filmagem fosse seu assassino, então provavelmente significa que seu corpo não vai ser encontrado. Seria muito difícil para alguém mover o corpo dela sozinho, então provavelmente não o levaram muito longe, se isso faz sentido. Então, mais de 100 oficiais foram chamados e eles literalmente tiveram que ir a cada casa, bater na porta e perguntar aos ocupantes se eles poderiam entrar e revistar toda a propriedade de cima a baixo, incluindo quaisquer garagens e carros. No total, eles tinham cerca de 300 casas para revistar e a operação começou na terça-feira, 28 de janeiro de 2003. Os 100 oficiais foram divididos em pequenas equipes e essas equipes eram compostas por 2 policiais e um especialista em buscas. E cada grupo ia de porta em porta perguntando aos proprietários e ocupantes se eles poderiam revistar suas propriedades. E, para ser honesta, esse plano de revistar todas essas casas era um grande risco para os detetives, pois eles iriam gastar muito dinheiro e usar muitos recursos em uma linha de investigação que poderia não levar a lugar nenhum. Talvez não encontrassem nada. Então eles sabiam que era um risco, mas era um que estavam dispostos a correr e no final se provaria ser o curso de ação correto, porque essas buscas eventualmente forneceriam à polícia a descoberta que eles estavam esperando. Na tarde do dia 28 de janeiro, no mesmo dia em que as buscas domiciliares começaram, depois de cerca de 1 dúzia de casas terem sido revistadas, o chefe da investigação, o superintendente detetive Paul Davidson, recebeu uma ligação de uma das equipes de busca. Eles haviam encontrado algo. Esta equipe estava revistando propriedades não muito longe do apartamento de Rachel e, eventualmente, eles encontraram uma área chamada Nash Court, que acredito ser uma rua com casas e apartamentos ao longo dela, e eles estavam batendo em todas as portas em Nash Court, pedindo para entrar e dar uma olhada, e logo eles encontraram o apartamento número 19, que era a casa de um homem de 22 anos chamado Michael Little. Quando eles bateram na porta de Michael Little, ele a abriu e os deixou entrar voluntariamente. Ele provavelmente sabia o motivo da presença deles, que estavam procurando pistas sobre a mulher desaparecida. De qualquer forma, Michael os deixou entrar e dentro de seu apartamento estava apenas ele e um de seus amigos que não morava lá. Pelo que eu posso entender, Michael morava naquele endereço sozinho. E Michael começou a guiar os detetives pela sua casa e eles começaram a olhar ao redor e a conduzir a busca deles. E embora seu apartamento estivesse um pouco bagunçado, eles não encontraram nada, tudo parecia normal. Justo antes de estarem prestes a sair, eles decidiram verificar rapidamente o armário de lixo do Michael. Acredito que todos os apartamentos naquela área tinham um armário onde podiam colocar uma lixeira ou usado para armazenamento extra. Medindo cerca de 1 metro de altura, eles podiam ser trancados e as pessoas possuíam as chaves. Então, a equipe de busca foi dar uma olhada dentro do armário de lixo do Michael, mas quando tentaram abrir, perceberam que estava trancado e então perguntaram ao Michael se eles poderiam ter a chave para isso, mas Michael disse que na verdade não tinha certeza de onde a colocou. Ele disse que achava que poderia estar na casa de sua mãe, mas é claro que os oficiais não podiam simplesmente ir embora, eles tinham que procurar em todos os lugares, e este armário era o último lugar que precisavam procurar na casa do Michael, então eles insistiam bastante que precisavam dessa chave. E então, após um curto período, Michael entrou em outro cômodo, encontrou a chave e a entregou aos oficiais.
Então eles destrancaram o armário do lixo e, como você esperaria, encontraram um monte de lixo, na verdade um monte bem grande de lixo. Havia sacos de lixo, carpetes, restos, caixas de papelão cheias de coisas, então os dois oficiais começaram a vasculhar tudo isso. Eles estavam pegando tudo que estava dentro deste armário e apenas movendo para o lado para que pudessem chegar ao fundo, e quando um dos oficiais foi pegar outro saco, ele parou de repente e o segundo oficial notou que ele havia parado e que seu colega estava meio que encarando algo dentro do armário, e então ele foi em direção ao seu colega e espiou dentro do armário para ver o que ele estava olhando, e quando fez isso percebeu que havia uma perna humana saindo de debaixo do monte de lixo. Então eles moveram mais um pouco deste lixo e lá no fundo deste armário eles encontraram o corpo morto de Rachel Moran, de 21 anos, que estava desaparecida há cerca de 4 semanas. Ela havia sido envolvida em um edredom e estava deitada na posição fetal no armário e, claro, os oficiais ficaram chocados com essa descoberta e também completamente horrorizados. Este armário era bem pequeno, não era um armário grande, e Rachel era uma garota alta. Ela devia ter mais de 1,80 metros de altura e estava espremida naquele espaço. Quando abriram o armário pela primeira vez, os oficiais notaram que havia um cheiro terrível vindo dele. Eles compararam com o cheiro de carne podre. No entanto, inicialmente provavelmente pensaram que era apenas o cheiro do lixo, mas claro que não era. Era o corpo em decomposição de Rachel. Então, obviamente, assim que encontraram o corpo, os oficiais prenderam os 2 homens que estavam dentro daquele apartamento, Michael Little e seu amigo. Ambos foram presos sob suspeita de assassinato, e os 2 homens reagiram de maneiras muito diferentes a isso. Michael Little meio que permaneceu calmo, ele não teve muita reação, enquanto seu amigo, seu nome era Mark Fuller, parecia realmente confuso. Ele estava tipo, o que você encontrou no armário? Ele parecia genuinamente tão chocado quanto os oficiais, mas independentemente disso, ambos foram presos e os oficiais no local contataram a equipe de investigação e esperaram por reforços para que os 2 homens pudessem ser levados à delegacia. Logo, o primeiro carro de polícia chegou e o amigo de Michael Little, Mark, foi algemado e levado por um dos oficiais. E assim ficaram o outro oficial, PC Denison, e Michael Little sozinhos no apartamento enquanto esperavam pelo segundo carro da polícia. E foi enquanto os 2 homens estavam sozinhos que Michael Little realmente começou a falar. Ele meio que fez uma confissão. Acho que ele percebeu que não havia como negar isso. O corpo de Rachel literalmente foi encontrado no armário dele. Negar que ele tinha algo a ver com o que aconteceu seria inútil, e então ele começou a falar. Enquanto Little falava, o policial obviamente estava tomando notas. Ele estava anotando tudo que Little dizia. Então eu tenho algumas citações diretas aqui de Little. Ele disse ao PC Denison, cito, "Estou tão feliz que você a encontrou. Eu queria contar para alguém há muito tempo. É um grande alívio para mim. Eu vi as coisas da polícia nas notícias e esperava que eles viessem aqui. Não contei pra ninguém, ninguém sabe. Não posso ser normal fazendo isso. Devo ser malvado ou algo assim. Eu a vi naquela noite andando sozinha, então fui até ela e conversei com ela. Ela retornou para uma bebida e conversamos, mas acabamos discutindo. Acho que saí do quarto ou algo assim, e quando voltei, ela tinha ido para a cozinha e estava de pé ao lado com as costas para mim. Quando me aproximei dela, ela se virou e eu vi uma pequena faca em sua mão. Ela desferiu um golpe em mim e me cortou no braço, então eu peguei uma faca e simplesmente a esfaqueei. Depois de fazer essa confissão, Michael Little foi levado à delegacia e a notícia se espalhou muito rapidamente de que o corpo de Rachel Moran havia sido encontrado, e quando a mãe de Rachel, Wanda, recebeu a notícia, ela diz que de certa forma se sentiu aliviada. Obviamente esse não era o resultado que ela esperava. Ela estava rezando para que Rachel fosse encontrada viva, mas acho que ela sabia, no fundo, que esse não seria o caso. Ela sabia que provavelmente Rachel estava morta, e quando recebeu a notícia de que seu corpo havia sido encontrado, ela ficou tão aliviada por finalmente saberem onde ela estava e que iriam recuperá-la, porque não saber onde ela estava durante essas 4 semanas foi uma agonia para a família.
mas pelo menos agora eles poderiam dizer seus adeus e poderiam dar a Rachel o sepultamento que ela merece. Mas voltando ao ponto em que estávamos no caso, assim que o corpo de Rachel foi encontrado, equipes forenses e um patologista foram ao apartamento para, obviamente, coletar evidências e recuperar o corpo de Rachel para que uma autópsia pudesse ser realizada. E enquanto isso, Michael Little foi levado à delegacia e o policial Dennison revisou as notas que havia tomado. Ele passou pela confissão e Little concordou que as notas estavam corretas. Ele manteve sua história de que matou Rachel em legítima defesa. Ele alegou que ela tinha uma faca na mão. Ela tentou esfaqueá-lo e então ele pegou outra faca maior e a atacou antes que ela pudesse atacá-lo. Então, agora que eles tinham um suspeito principal, a polícia começou a investigar um pouco mais sobre Michael Little e seu passado. E Michael Little era um de 6 irmãos, ele tinha um irmão mais velho e 4 meias-irmãs, que eram todas mais jovens do que ele, e em seus anos mais jovens ele era descrito como sendo uma criança problema. Ele nunca se comportou bem, aparentemente ele estava completamente fora de controle quando tinha apenas 13 anos. Ele começou a cometer crimes em uma idade jovem, ele estava cometendo pequenos furtos e na escola ele era rotulado como um valentão. Na verdade, ele foi expulso da escola várias vezes, acredito eu, porque era muito problemático e porque era um valentão com as outras crianças. Quando ele tinha 16 anos, deixou a escola sem nenhuma qualificação e parece que ele nunca realmente teve uma renda estável. Qualquer emprego que ele já teve, ele não manteve por muito tempo, ele nunca conseguiu manter um emprego. Embora, de acordo com algumas fontes, ele tenha afirmado que não conseguia trabalhar porque sofria de depressão e porque sofria de dores de cabeça e úlceras nas pernas. Michael se mudou para seu apartamento em Nashcore, acredito que apenas alguns meses antes da morte de Rachel, e ele passava a maior parte do tempo apenas em seu apartamento fumando, bebendo e assistindo pornografia. Ele tinha alguns amigos e, curiosamente, quando a polícia falou com esses amigos, eles disseram que Michael era um fantasioso. Ele costumava fantasiar sobre sair com mulheres e ele até disse aos seus amigos em um ponto que estava namorando uma supermodelo loira de 1,80 m de altura, o que acabou sendo uma mentira. Ele não estava namorando ninguém, mas quando a polícia ouviu falar disso, eles começaram a pensar que talvez ele estivesse fantasiando sobre a mulher que mais tarde se tornaria sua vítima de assassinato, Rachel Moran. Rachel e Michael não se conheciam pessoalmente, ela não teria ideia de quem ele era, mas é claro que eles moravam bastante perto um do outro e Rachel praticamente correspondia à descrição de a garota que ele disse aos amigos que namorava. Ela era muito alta, tinha mais de 6 pés de altura e era loira, então talvez Michael estivesse observando Rachel por um tempo. Talvez ele a observasse caminhando pela rua de sua janela e ele fantasiava sobre namorar com ela. A polícia também começou a investigar o que Michael estava realmente fazendo na noite de Ano Novo, noite em que Rachel desapareceu, e descobriram que naquela noite ele havia saído com alguns de seus amigos. Ele estava fora bebendo e esperava ter uma boa noite, uma boa celebração de Ano Novo. No entanto, ele ficou frustrado e irritado quando uma das garotas de quem ele gostava e com quem estava flertando naquela noite, na verdade, saiu com um de seus amigos. Depois disso, ele foi para outra festa para a qual foi convidado e ficou nessa festa até depois da contagem regressiva da meia-noite, e então, pouco depois da meia-noite, ele decidiu caminhar para casa, voltar para seu apartamento, e ele teria caminhado pela mesma rota que Rachel teria caminhado naquela noite. Na verdade, acredita-se agora que ele realmente presenciou Rachel e sua mãe conversando na porta de casa. Lembre-se de que Wanda e Rachel estavam fora de casa por um tempo porque Wanda estava implorando para Rachel não voltar para casa sozinha e Wanda se lembrou de ver um estranho, um homem passando, e na época ela até pensou em perguntar a esse homem se ele poderia acompanhar Rachel em sua caminhada para casa, mas ela não fez isso no final e agora acredita-se fortemente que esse homem, esse transeunte, era Michael Little.
Ele estava a caminho de casa naquela noite e provavelmente ouviu as duas conversando sobre como Rachel iria caminhar para casa sozinha no escuro, e então talvez, quando ele ouviu isso, decidiu que era a oportunidade perfeita para atacar. Então, com tudo isso em mente, a polícia voltou às imagens de circuito fechado de televisão que haviam obtido anteriormente na investigação. Lembre-se, havia 2 lotes de imagens de circuito fechado de televisão daquela noite. O primeiro mostrava Rachel passando por um supermercado e eles sabiam que era Rachel. Essas imagens eram bastante claras em comparação com o segundo lote e, quando olharam novamente para essas imagens, notaram que cerca de 3 minutos antes de Rachel caminhar por essa estrada, havia um homem passando e acreditavam que o homem nessas imagens era Michael Little, o que faria sentido. Se ele fosse esse transeunte, se ele passasse por Rachel enquanto ela estava falando com a mãe, ele estaria alguns minutos à frente dela. Mas então, o que é interessante é quando você olha para o segundo lote de imagens de circuito fechado de televisão que a polícia tinha, as imagens da escola próxima, que foram tiradas a cerca de 150 metros do apartamento de Rachel, quando você olha para essas imagens, parece que Michael Little agora está atrás de Rachel. Como discutimos anteriormente, essa filmagem realmente não era da melhor qualidade. A estrada onde a câmera estava não estava iluminada e era o meio da noite, mas nessa filmagem eles podiam ver o que parecia ser uma mulher caminhando na direção do apartamento de Rachel, e por isso eles acreditavam fortemente que essa mulher era Rachel. E então, também nessa filmagem, eles podiam ver uma figura caminhando não muito atrás dela, quase como se estivessem seguindo Rachel. Eles agora acreditavam que essa figura era Michael Little, mas por que ele estava atrás de Rachel de repente? Certamente ele deveria estar à frente dela. Bem, teoriza-se que ele estava atrás dela no segundo lote de filmagens porque talvez ele tenha decidido que iria atacá-la. Isso foi premeditado e então em algum momento durante seu percurso ele deve ter parado e se escondido em algum lugar, esperado Rachel passar e então quando ela passou ele começou a andar atrás dela. Então quando ele a atacou, ela não teria como saber que estava vindo porque teria sido por trás. Mas, claro, se esse foi o caso, se foi isso que aconteceu naquela noite, então isso vai completamente contra a versão dele dos acontecimentos. A história dele era que ele começou a conversar com Rachel e a convidou para voltar ao seu apartamento, e ela aceitou este convite, ela foi para lá voluntariamente. Mas em algum momento ele entrou na sua cozinha, onde Rachel estava segurando uma faca e ela cortou o braço dele com ela, então ele pegou outra faca e começou a esfaqueá-la para tentar se defender. No entanto, os resultados da autópsia de Rachel sugeriram uma história completamente diferente. Descobriu-se que a causa da morte dela foram ferimentos de faca, mas foi determinado que ela havia sido esfaqueada 27 vezes na cabeça, pescoço e costas, e esses ferimentos foram tão violentos, foram infligidos com tanta força, que muitos deles realmente atravessaram todo o corpo dela, o que não indica que ele matou Rachel em legítima defesa, porque por que ele precisaria esfaqueá-la tantas vezes? Se você está esfaqueando alguém em legítima defesa, provavelmente esfaquearia a pessoa algumas vezes apenas para imobilizá-la. Você não esfaquearia alguém 27 vezes? E além disso, a autópsia também concluiu que Rachel realmente não tinha nenhuma ferida defensiva, o que não fazia sentido porque, segundo Michael, houve uma luta entre eles, então certamente, se esse fosse o caso, ela teria algumas feridas de autodefesa. A falta de feridas defensivas nela sugeriu à polícia que Rachel foi pega de surpresa. Como eu disse, ela provavelmente foi atacada e agarrada por trás, então ela realmente não teve uma chance de se defender e reagir. Além disso, Michael realmente não tinha nenhuma ferida de autodefesa. Não havia cortes ou cicatrizes em seus braços e ainda assim ele afirmou que Rachel o atacou primeiro com a faca e cortou seu braço. As evidências que a polícia tinha simplesmente não batiam com a história de Michael. Então agora vou explicar o que a polícia acredita que aconteceu naquela noite após analisar todas as evidências. Eles acreditavam que enquanto Michael Little estava voltando para seu apartamento, ele ouviu Rachel conversando com sua mãe nas primeiras horas
Ano Novo sobre como ela iria caminhar de volta para casa porque seu namorado Mark havia deixado seus gatinhos sozinhos em casa. Ele sabia que ela iria caminhar sozinha em um estado vulnerável, então ele continuou caminhando por um pouco mais de tempo. Ele estava caminhando alguns minutos à frente de Rachel até que eventualmente ele parou, se escondeu e esperou ela passar. E então, quando ela passou, ele começou a caminhar atrás dela. E uma teoria que a polícia tem é que talvez Michael Little, sendo o fantasioso que era, talvez ele decidiu se aproximar de Rachel e tentar se tornar amigo dela e basicamente conversar com ela. Talvez ele realmente tentou levá-la para seu apartamento naquela noite. Mas é muito, muito improvável que Rachel teria ido com ele porque, bem, em primeiro lugar, ela tinha um namorado com quem estava feliz. E em segundo lugar, ela não conhecia o Michael. Então, é muito improvável que ela teria concordado em ir ao apartamento de um estranho. E também em terceiro lugar, ela estava determinada a chegar em casa rapidamente para estar lá para os gatinhos naquela noite, e então a polícia acha que Rachel provavelmente apenas ignorou o Michael e ela apenas continuou andando, e essa teria sido a segunda vez que ele foi rejeitado naquela noite. Se você se lembra, ele tentou flertar com outra garota que ele gostava mais cedo naquela noite, mas ela também o rejeitou e saiu com um amigo dele. Então, acredita-se que ser rejeitado pela segunda vez provavelmente o deixou realmente irritado e ele decidiu naquele momento que faria Rachel voltar para o apartamento dele com ele, quer ela quisesse ou não. Ele iria raptá-la e então, em algum momento, quando ela estava muito perto de sua casa, ele se aproximou dela por trás, agarrou-a, colocou a mão sobre a boca dela para impedi-la de gritar e então acredita-se que ele a arrastou para sua casa. Outra coisa que foi encontrada na autópsia de Rachel foi que ela realmente tinha lama seca na parte de trás das pernas, por isso a polícia acredita que ela foi arrastada para o apartamento, eles acreditam que ele a arrastou por algum gramado e pela porta da frente dele, e foi assim que a lama chegou nela, e então, uma vez que estavam no apartamento, Little pegou uma faca e começou a esfaqueá-la repetidamente e acredita-se que ela foi morta no corredor de sua casa, porque foi onde a perícia encontrou vestígios de seu sangue, foi onde a maior parte do sangue dela estava de qualquer forma, mas também havia vestígios no armário do lixo, onde ela foi eventualmente encontrada. Havia sangue nas paredes perto da porta da frente dele e também no seu patamar, eu acredito. Little tentou limpar a cena depois, no entanto, os cientistas ainda encontraram manchas de sangue e vestígios de sangue, e quando testado, descobriu-se que esse sangue pertencia a Rachel. Ele então enrolou o corpo dela em um edredom e a colocou no fundo do armário de lixo dele, empilhando sacos de lixo e caixas de papelão em cima dela. E então ele colocou-lhe os pertences dela em um saco de lixo e, como sabemos, ele jogou esse saco de lixo em um canal. E então ele simplesmente continuou com a vida normalmente, apesar de ter um corpo morto em sua casa. E eu não sei qual era o plano dele. Eu não sei o que ele planejava fazer com o corpo da Rachel. Ele simplesmente iria mantê-lo em seu apartamento para sempre ou ele pretendia se livrar dele de alguma forma? Nós não sabemos. Foi descoberto mais tarde, através de testes realizados em amostras coletadas durante a autópsia de Rachel, que Michael Little teve relações sexuais com Rachel naquela noite, mas eles não conseguiram determinar se isso aconteceu antes ou depois de sua morte. Eles acreditam que provavelmente foi após sua morte, mas não podiam ter certeza e, por esse motivo, os detetives decidiram não acusá-lo de estupro, porque mesmo que todos acreditem que isso foi um estupro, ninguém acredita que Rachel tenha tido relações sexuais com ele voluntariamente naquela noite, mesmo que todos acreditem que foi estupro. Os detetives não tinham provas sólidas para comprovar, então eles não puderam acusá-lo disso. Mas eles poderiam acusá-lo de assassinato e foi exatamente isso que fizeram no dia 31 de janeiro de 2003. No entanto, apesar de literalmente confessar o assassinato assim que o corpo de Rachel foi encontrado, Little decidiu se declarar inocente e mudou completamente sua história original.
O julgamento dele começou em outubro de 2003, durante o qual sua equipe de defesa alegou que, na verdade, Michael Little não era o assassino, mas ele fez sexo com Rachel naquela noite. A nova história de Michael Little era que o assassino de Rachel era, na verdade, Mark Fuller, seu amigo que estava em seu apartamento com ele no dia em que o corpo de Rachel foi encontrado. Agora, como sabemos, como discutimos anteriormente, Mark Fuller foi preso quando o corpo de Rachel foi encontrado e ele foi levado para a delegacia. No entanto, ele nunca foi acusado de nada e acabou sendo liberado porque a polícia não tinha absolutamente nenhuma evidência ligando-o ao crime, e eles acreditavam que ele não tinha ideia de que o corpo de Rachel estava em um armário no apartamento de Michael Little. Como eu disse anteriormente, ele parecia genuinamente tão chocado quanto os oficiais quando o corpo foi encontrado. Então Mark foi liberado, no entanto, durante o julgamento. Michael Little e sua equipe de defesa basicamente tentavam dizer que ele era o assassino, não Michael. A nova história de Michael Little era que na noite da morte de Rachel, ele chegou em casa nas primeiras horas da manhã para descobrir que Mark Fuller já estava em seu apartamento e uma mulher estava com ele, e essa mulher era Rachel Moran, de acordo com Michael. Mark havia encontrado Rachel naquela noite porque ele ia dar a ela um pouco de cannabis. E após a troca, Mark convidou Rachel para o apartamento de seu amigo Michael. Então Michael chegou em casa e encontrou Mark e Rachel em seu apartamento. Então ele se sentou com eles e todos os três estavam bebendo e conversando um pouco. Depois ele afirmou que em algum momento ele foi para o seu quarto e Rachel o seguiu, e quando ambos estavam em seu quarto, ela perguntou a ele se ele achava que ela era bonita e ele respondeu que sim. Ele achou que ela era, citando, extremamente linda, e então ele afirmou que assim que ele disse isso, Rachel colocou os braços em volta do pescoço dele e eles começaram a se beijar. Ele continuou a dizer que os dois tiveram relações sexuais consensuais sem proteção, e que logo depois disso, seu amigo Mark entrou tempestuosamente no quarto e ele estava bravo, estava furioso com Michael por ter feito sexo com Rachel, porque ela era dele e ele também estava furioso com Rachel. Michael afirmou que Mark estava completamente fora de controle. Ele estava tão bravo. Ele sentiu como se os dois tivessem traído ele, de certa forma, e então ele foi para a cozinha e pegou uma faca e começou a esfaquear Rachel repetidamente. E quando ela caiu no chão, Mark continuou a esfaqueá-la enquanto a chamava de vadia. E então, uma vez que Rachel estava morta, Mark ameaçou Michael com a faca e disse que se ele não o ajudasse a limpar e mover o corpo, e se ele algum dia contasse a alguém o que ele tinha feito, ele também o mataria, mas também toda a família de Michael. E então Michael fez o que Mark disse. Ele limpou o sangue e ele enrolou o corpo de Rachel e o colocou no armário, e então ele apenas o deixou lá. Essa era a nova história de Michael, mas é claro, como tenho certeza que você provavelmente adivinhou, ninguém acreditou nessa história. Ninguém sequer acreditou em sua história original, onde ele disse que esfaqueou Rachel em legítima defesa. Todos apenas acreditavam que Michael Little era um mentiroso compulsivo e que essa nova história era apenas sua tentativa desesperada de jogar a culpa em outra pessoa, mas não funcionou porque, como eu disse, não havia absolutamente nada ligando Mark Fuller ao crime. Todas as evidências que a polícia tinha neste caso, as imagens de circuito fechado de televisão, as evidências forenses, uma confissão, cada pedaço de evidência apontava para um único homem, Michael Little. E então, quando o julgamento chegou ao fim no dia 30 de outubro de 2003, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Rachel Moran, de 21 anos, e foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. E é isso para este caso. Esse é o caso de Rachel Moran. Algo que eu queria mencionar antes de terminar o vídeo é que a irmã mais velha de Rachel, Wanda, na verdade faleceu. Ela faleceu no dia 7 de agosto de 2010.
Wanda tinha muitos problemas de saúde relacionados ao seu diabetes de longo prazo, e ela morreu no hospital de complicações após exposição à catapora. E a família Moran acredita fortemente que Michael Little é responsável pela morte de Wanda também, porque quando Rachel foi assassinada, Wanda realmente negligenciou seu tratamento porque ela estava, claro, com o coração partido. Sua irmã havia sido brutalmente assassinada. Imagino que ela não conseguia se concentrar em nada além disso. Então, a saúde dela realmente começou a declinar após isso. Eu tenho uma citação aqui do pai dela, Sr. Moran, e ele disse, cito, ele tirou uma parte de Wanda naquela manhã de Ano Novo e iniciou um declínio constante em sua saúde geral, levando a muitas operações e internações hospitalares. Aquele ano inteiro eu atribuo a Michael Little, sem sombra de dúvida, ele a matou. Ele também disse, cito, ela enfrentou todas as adversidades com coragem e bravura. Ela manteve seu orgulho e sua dignidade e não se entregou à sua doença. Ela era gentil, carinhosa e orgulhosa. E Wanda foi enterrada ao lado de sua irmãzinha Rachel em um cemitério em Hull. É simplesmente de partir o coração que Ray e Wanda Moran perderam não apenas um de seus filhos, mas 2, e que Carrie e John perderam 2 irmãs, mas espero que eles tenham algum conforto em saber que Rachel e Wanda estão enterradas uma ao lado da outra e que estão juntas agora. Mas sim, é isso para este caso. Como sempre, deixe seus pensamentos e opiniões nos comentários. Me informe também sobre outros casos que você gostaria que eu cobrisse neste canal. Eu tenho um formulário de solicitação de casos vinculado na caixa de descrição, então se há um caso específico que você gostaria de ouvir de mim, definitivamente confira isso, porque eu olho o meu formulário de solicitação de casos toda semana, mas sim, muito obrigada a todos por assistirem, por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez, e eu te vejo novamente na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau.